Sabemos que Deus está próximo de nós. E na maioria das religiões, é o homem se esforçando para chegar próximo de Deus. No cristianismo, é Deus quem toma a iniciativa. No cristianismo, é Deus que se aproxima de nós. E qual seria um lugar que nós poderíamos dizer que é onde Deus está mais próximo do ser humano? Qual seria um lugar onde, um local, um lugar onde Deus se aproximou mais do ser humano? Talvez alguém possa falar que foi no jardim do Éden. Porque se tem alguém que poderia cantar Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Se tem alguém que podia cantar, era Adão e Eva. Porque Deus passeava, Deus andava, e eles podiam ouvir a voz de Deus. Eles podiam ouvir a voz de Deus. Tiro esse. Então, se tem alguém que sentia, vivia, desfrutava da presença de Deus, era Adão e Eva no paraíso. E nós sabemos o que aconteceu. E por isso se afastaram e se esconderam de Deus. Deus estava no meio deles. E Deus sempre tomou a iniciativa de estar próximo da humanidade, próximo das pessoas. Talvez, por causa disso, que Ele se fez carne e habitou entre nós. Um dos momentos mais marcantes da história foi quando o Deus Todo-Poderoso se fez carne e pisou neste mundo, andou neste mundo. E qual o propósito? Ficar próximo do ser humano. Deus, a Bíblia diz, habitou. Ele não veio fazer um passeio, Ele habitou entre nós. Mas abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Mais do que vir a este mundo, mais do que pôr os pés nesse mundo, Deus tomou a iniciativa, Deus agiu e fez algo surpreendente para ficar ainda mais próximo do ser humano. Mais próximo que lá no paraíso, mais próximo que no meio de Israel, naquele templo, naquela tenda. O que Deus fez para ficar mais próximos? 1 Coríntios 15 fala: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deste evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra tal como a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O desejo de Deus de ficar tão próximo do homem, que Ele veio a este mundo, e não somente veio a este mundo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que através dessa morte, sepultamento e ressurreição, Deus pudesse providenciar um meio de se aproximar mais intimamente do homem. E preste atenção nessas palavras no Evangelho, que Paulo aqui está resumindo toda a vida de Jesus. Em 3 palavras: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E o que tem a ver isso em ser íntimo com Deus? Como que nós, através do Evangelho, podemos ter intimidade com Deus? Agora vai em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Lembra, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E através do que Jesus fez, através do Evangelho, qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, pode ficar próximo de Deus. Preste atenção, Romanos capítulo 6.
olha o que ele fala sobre o batismo. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E preste atenção agora, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, no dia em que você foi batizado, deixa eu perguntar, quem que está aqui que foi batizado neste local? Tem alguém aqui que foi batizado neste local? Aqui, levante sua mão. 1, 2, 3, batizado aqui. Não importa aonde, mas preste atenção. Deus desejava tanto se aproximar do ser humano, queria tanta intimidade. Deus não manda você andar de joelho carregando uma cruz para ficar próximo dele. Deus não manda você viajar de uma cidade a outra, a pé, descalço, até fazer calo, ferida nos pés para se aproximar dele. Deus não manda você ir no monte mais alto que tem aqui em Curitiba ou no Paraná. Qual é o monte mais alto? Deus não manda você ir lá e gritar, Senhor, Senhor, para ficar próximo dele. Deus criou um jeito, um meio de se aproximar de você. E foi ali, é no batismo. No dia que você foi batizado, sabe o que aconteceu? No dia que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. No batismo, você morre, você é sepultado e você ressuscita. Sabe o que aconteceu no dia do seu batismo? Sabe o que aconteceu no dia que você entrou aqui? Ou em qualquer outro lugar onde você foi batizado? Naquele dia, você entrou no túmulo de Jesus Cristo. Naquele dia você entrou no mesmo lugar que Jesus estava um dia, através das águas do batismo. Naquele dia você morreu e foi sepultado e ressuscitou. Aquelas águas lá no batistério, aquelas águas no rio, para quem foi batizado no rio. Eu conheço pessoas que foram batizadas numa tina e ainda escondido, porque o marido não queria que a mulher se batizasse. E ficou um irmão lá na chácara, lá em cima, olhando seu marido não vinha, enquanto dois correram lá com ela, e num galão, num tanque, num latão, cheio d'água, colocaram a mulher e batizaram ela, e rapidinho, antes que o marido chegasse. Pessoas foram batizadas em alguns lugares em banheira, encheram a banheira de água, em água suja, quase que barrenta, pessoas foram batizadas. Não importa. O que importa é que naquele dia você entrou no túmulo de Cristo. Esse foi o meio que Deus encontrou para você se aproximar ainda mais dele. Agora a pergunta é, e o que aconteceu no dia que eu entrei nesse túmulo? O que aconteceu no dia em que eu morri, fui sepultado e ressuscitei igual Jesus? O que aconteceu no dia em que eu obedeci o Evangelho? O que aconteceu naquele momento? A harmonia do culto está tão esplêndida, toda guiada pelo Espírito Santo, que o próprio Cleito, na leitura, deixou isso bem claro. Quando Pedro, pela primeira vez, pregou o Evangelho aos judeus lá em Jerusalém, e os judeus se conscientizaram dos seus pecados e perguntaram, e aí Pedro, o que a gente vai fazer agora? Nós matamos o Salvador, nós matamos o Messias, e agora o que a gente vai fazer? O Neymar leu aqui, Atos capítulo 2, vocês lembram? O que Pedro respondeu? Pedro disse, primeiro arrependam-se, arrependimento. E depois, sejam o quê? Sejam o quê? Sejam o quê? Batizados, para receber o perdão dos pecados
E receberam o que mais? O Espírito Santo de Deus. É incrível, às vezes nós não percebemos, às vezes nós esquecemos. E como foi dito na oferta, às vezes nos preocupamos tanto com as coisas do mundo que a gente esquece o que aconteceu conosco no dia do batismo. Naquele dia, nossos pecados foram perdoados. Naquele dia, o Espírito de Deus veio a habitar, morar em nós. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. O que aconteceu naquele dia? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Olha essa pergunta. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o que, gente? O que diz aí na sua Bíblia? O que é? Templo, santuário. Santuário de quê? Do Espírito Santo de Deus, que está em vocês e que vocês receberam de Deus. No dia que você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que agora, Deus não está lá no paraíso andando para cima e para baixo com Adão e Eva, nem no templo em Jerusalém. Tem um templo lá em Jerusalém. Deus não está num prédio. Deus está em você. O seu corpo tornou-se morada, templo, santuário do Espírito Santo. Qual pode ser a maior intimidade mais próximo de Deus do que Deus vir habitar em nós? Olha só capítulo 3, 1 Coríntios, volta um pouquinho só na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. E veja só o versículo 16. Outra pergunta. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus visita vocês? É isso que está escrito aí? Visita? Ah, não é visita, o que está escrito? Habita! Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Eu e a Lourdes recebemos, nessa semana que passou, durante alguns dias, nossos parentes, amigos, irmãos de Manaus. Ficaram alguns dias e foram embora, porque era uma visita. Já foram, tão longe. Mas a Bíblia diz que no dia em que você nasceu de novo, que você morreu, foi sepultado e ressuscitou, a Bíblia afirma que naquele dia, a maior intimidade que um ser humano pode ter com Deus aconteceu naquele momento. Você não saiu apenas molhado, você saiu perdoado dos seus pecados. E mais do que isso, você saiu com o seu nome acrescentado no livro da vida. Mais do que isso, você saiu do batistério como membro do corpo de Cristo, da família de Deus, a igreja. E mais do que isso, quando você saiu do batistério, a intimidade com Deus, a proximidade com Deus é tão grande que a Bíblia diz que você tornou-se a habitação de Deus. A habitação. Você pode entender isso? Dá para entender? Às vezes parece que é difícil a gente entender que enquanto você está aqui sentado adorando Deus, você está adorando alguém que habita em você através do Espírito. E se Deus habita através do Espírito neste momento de adoração, o que acontece quando nós irmos para casa? Deus vai ficar aqui? Esse é o templo? Essa é a morada de Deus? Não, isso aqui é um prédio. Ferro, tijolo, cimento. Se der um raio, um trovão, ou sei lá, já era. Quando você sair e ir para casa, Deus está indo com você. Quando você estiver dirigindo, Deus está indo com você. Ele não está no banco de trás, ou no banco do passageiro.
Ele está em você através do seu Espírito. E amanhã, quando você levantar bem cedo para ir trabalhar, Deus está com você. E seja onde for, qualquer lugar, Deus está com você através do seu Espírito. Deus tomou a iniciativa. Deus providenciou um meio para ficar íntimo de cada um de nós. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em você? Deixa eu dizer uma coisa. Se você lê a Bíblia, vai à igreja, dá a oferta, toma a ceia, se você fala de Jesus para os outros, se você é uma boa pessoa, bom marido, boa esposa, bom cidadão, bom motorista, bom pagador dos seus impostos, se você é uma boa pessoa, mas não morreu, não foi sepultado, não ressuscitou ainda, não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Você não tem o Espírito de Deus. Você não é santuário do Espírito Santo. Logo, você continua com seus pecados, morto para Deus, e corre o risco de morrer eternamente, se não entrar no túmulo, nascer de novo e receber o Espírito de Deus, tornar-se morada de Deus. Se tem alguém aqui nessa situação que ainda não tem o Espírito de Deus habitando em você, faça isso ainda hoje. Procure a pessoa que te convidou, com quem você tem intimidade aqui, ou a mim, ou quem quer que seja. E pergunte, o que eu preciso fazer para me tornar o santuário, o templo do Espírito Santo, e ter esperança de vida eterna? Mas uma outra pergunta. Essa é para mim. E para você que já nasceu de novo. Sua vida está cheia do Espírito Santo? Por que sua vida está cheia? A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo, como se tivesse uma velinha aqui acesa, e lá se foi o fogo da velinha. Nós podemos entristecer e até apagar o Espírito Santo de Deus. Então eu pergunto para você que é filho de Deus, membro do corpo de Cristo, nasceu de novo, você está cheio de quê? Você está cheio do Espírito Santo? Você está agradando o Espírito Santo? Como que eu sei se eu estou agradando o Espírito Santo? Como que eu sei se eu estou entristecendo o Espírito Santo? É fácil. É fácil. O que sai da sua boca? De que está cheio o seu coração? Com o que você se preocupa a maior parte da sua vida? Onde você investe seu dinheiro, sua energia? Para que você vive neste mundo? Principalmente depois que termina o culto. O que fazemos, pensamos ou deixamos de fazer depois que termina o culto? Até a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até chegar o domingo. Porque no domingo eu sou muito espiritual. No domingo eu louvo a Deus. No domingo cheio do Espírito Santo. Domingo dou oferta, canto, oro, participo da ceia no domingo e os outros dias da semana. Deus está aqui, Deus está aí em você. O que você anda fazendo durante a semana agrada ou entristece o Espírito Santo de Deus? Ou o que deixamos de fazer? Pensa bem. Pensa bem. Vamos viver uma vida que agrada ao Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? Deus tomou a providência. Deus não foi somente lá no paraíso, depois que
casalzinho errou, pecou, se afastou, se esconderam de Deus. Vamos ficar aqui, Eva, que Deus não vai encontrar a gente, Deus não vai ver a gente. E de repente, eles ouviram: Adão, onde você está? E Deus continua hoje chamando todos aqueles que estão longe dele: onde você está? Venha comigo, morra, seja sepultado, ressuscite para a nova vida. Eu quero morar dentro de você. E mais do que isso, o Altíssimo ainda quer ficar mais próximo. Qual seria um lugar onde Deus pode ficar ainda mais próximo? Porque aqui, quando você foi sepultado, quando você saiu, Deus veio morar dentro de você. Então, qual é outro lugar onde eu posso ainda ficar mais próximo de Deus? É no céu. Quando ele voltar pela segunda vez, ele vai vir buscar todos aqueles que têm o Espírito Santo. Foi dito aqui. O Cleiton deixou bem claro que o Espírito Santo serve como um selo, uma garantia. O que é um selo? Um selo é uma espécie de carimbo que diz para quem pertence. Quando você recebeu o Espírito Santo, Deus colocou você, o Espírito dele, como um selo, uma garantia, um penhor, de que você é propriedade dele. E que um dia ele vai vir buscar você, para levar para o céu. E quando chegar no céu, nós não vamos precisar mais da palavra. Quando chegar no céu, não vamos precisar mais do Espírito Santo habitando em nós. Quando chegar no céu, nós não vamos precisar do pãozinho e do suco de uva. Porque estaremos, finalmente, o mais íntimo do nosso Senhor e Salvador para todo o sempre. Então, irmãos, vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, até aquele dia que estaremos intimamente na casa do Pai para todo sempre. Amém.